Oi, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, vamos começar mais uma aula e nós temos uma temática muito boa por aí, viu? Só que antes, eu quero mandar um beijinho especial para a Nicole, para a Sara, para o Esdeglan, para o Zeilson e para o Miqueias. Beijinhos para vocês, meus amores. Agora vamos começar. Meus amores, hoje nós vamos falar sobre uma temática muito interessante, que é a temática de se colocar no lugar do outro. Vocês possuem essa habilidade de se colocar no lugar do outro, de se preocupar com a situação do outro, de querer ajudar o próximo? Pois é, para nós falarmos sobre esse assunto, eu trouxe aqui para vocês uma historinha narrada que eu narrei para que fique mais agradável para vocês assistirem, tá bom? E aí, nós vamos falar justamente sobre uma pessoa que foi muito importante e ela se colocou no lugar de várias outras, que foi Jesus, que morreu crucificado para nos salvar. Então, Jesus é um exemplo de um bom líder e é um exemplo de alguém que realmente se importa com o próximo, porque ele deu a própria vida por todos nós. Então, vamos conhecer essa história? Muitas pessoas do povo seguiam Jesus e gostavam de seus ensinamentos. No entanto, os chefes religiosos, os fariseus e os sacerdotes tinham medo de que Jesus iniciasse uma nova religião e todo o povo se voltasse contra eles. Com medo e inveja, tinham a intenção de matar Jesus. É dessa maneira que começamos a história, quando um grande rei morre. Tudo começa quando Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, foi até os chefes religiosos e propôs entregar Jesus aos soldados romanos, em troca de dinheiro. Eles lhe deram 30 moedas de prata e Judas levou os soldados ao local onde sabia que Jesus estaria. Jesus e os 11 discípulos tinham feito uma refeição e ido ao Jardim das Oliveiras. Ali, eles passaram a noite em oração. Jesus estava muito aflito, sabendo que o momento de sua prisão havia chegado. Ele pedia ao Pai que não fosse necessário passar por tanto sofrimento, mas queria fazer a vontade de Deus e não a sua. Quando os soldados chegaram, Judas foi até Jesus e o beijou. E assim, os soldados o reconheceram. Imediatamente, eles o prenderam. Pedro ainda tentou ajudar e, com uma espada, cortou a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Mas Jesus mandou Pedro guardar a espada e curou a orelha do homem. Então, os soldados levaram Jesus até a casa do sumo sacerdote para ser interrogado por ele. João e Pedro ficaram do lado de fora, no pátio da casa, aquecendo-se ao fogo. Uma das empregadas perguntou a Pedro: "Ah, você também não é um dos discípulos dele?" E Pedro respondeu com medo: Eu não." Mas 2 pessoas perguntaram a mesma coisa e por 3 vezes Pedro negou Jesus. Nesse instante o galo cantou. Jesus foi levado amarrado para o palácio do governador Pilatos. Já era de manhã. Pilatos chamou Jesus e perguntou: "Você é o rei dos judeus?" E aí Jesus respondeu: "É você que está dizendo isso. O meu reino não é deste mundo. Eu nasci e vim para este mundo para falar a verdade. Quem está do lado da verdade, ouve o que falo." "O que é a verdade?" perguntou Pilatos. Jesus não respondeu desta vez. Então Pilatos foi até onde estavam os líderes dos judeus e todo o povo e disse a eles: "Não vejo nenhum motivo para condenar este homem. Mas, de acordo com os costumes de vocês,
sempre solta um prisioneiro na Páscoa. Vocês querem que eu solte Jesus, o rei de vocês? Não, ele não! Gritou a multidão. Queremos que solte Barrabás. Barrabás era um criminoso que estava preso. Então Pilatos soltou Barrabás e mandou chicotear Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com uma capa vermelha. Então Pilatos mandou trazer Jesus para fora, onde a multidão estava reunida, e afirmou: Aqui está o homem, eu não encontro nenhum motivo para condená-lo. Quando os chefes dos sacerdotes e líderes judeus viram Jesus, começaram a gritar: Crucifica, crucifica! Pilatos repetia que não havia motivos para matar Jesus, mas a multidão insistia. Nós temos uma lei e ela diz que esse homem deve morrer porque afirma que é filho de Deus. Quando ouviu isso, Pilatos ficou com medo de mandar matar Jesus. Então pediu uma bacia com água, lavou as mãos e disse: Eu não sou culpado pela morte deste inocente. E entregou Jesus aos soldados para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus até uma colina chamada Calvário. Jesus carregou a sua cruz e foi pregado nela, junto de 2 outros homens, um de cada lado dele. No alto da cruz, Pilatos mandou colocar uma placa onde estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Quando estava na cruz, Jesus viu ali perto sua mãe e o discípulo João. Este é o seu filho, Jesus disse a Maria. E a João ele disse: Esta é a sua mãe. A partir daquele dia, João levou Maria para morar na casa dele. Quando chegou meio-dia, o céu ficou totalmente escuro. E durante 3 horas, pesadas nuvens cobriam toda a cidade de Jerusalém. Tudo está realizado, disse Jesus. Então, abaixou a cabeça e morreu. João, capítulo 18, versículo 19. E aí, meus amores, vocês viram que linda história? Eu tenho certeza de que muitos de vocês já conhecem essa história, mas é sempre importante nós relembrarmos esse exemplo que Jesus deixou para nós. Ele foi um bom amigo, ele sempre foi verdadeiro e preparou seus amigos para tudo aquilo que iria acontecer. Ele deu a sua própria vida para que todos pudessem se tornar amigo de Deus. A história de Jesus, a sua morte, também fala muito sobre o perdão, porque ele perdoou mesmo aqueles que foram ruins com ele, mesmo aqueles que decidiram por sua morte, que eram os líderes religiosos e políticos daquela época. Portanto, Jesus deixou esse exemplo para nós seguirmos. E é por esse motivo que eu quero que hoje, eu não vou passar a atividade hoje para você escrever, nem para você registrar nada não, tá bom? A atividade de hoje é você se colocar no lugar de alguém e praticar uma boa ação. Pode ser na sua casa mesmo, você pode praticar uma boa ação para a mamãe, para o papai, para os avós, para os tios, você quem decide. A sua missão hoje é seguir o exemplo de Jesus e colocar-se no lugar do outro, praticando uma boa ação. Nossa aula termina por aqui, meus amores. Beijinhos e até a próxima!